Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a internet, como você conhece, ela vai mudar de fato. O que antes era uma conclusão em cima dos fatos, notícias isoladas aqui e ali, e eu já vinha falando isso para vocês há anos. Desde 2015, quando eu vi as mudanças nas regras, quando eu vi a migração em massa da grande mídia para cá, eu sabia que isso ia acontecer. Inclusive, eu como faço pesquisas aqui para fazer os vídeos, quando a gente ia pesquisar alguma coisa sobre os senhores do mundo, era muito mais fácil encontrar, porque tinha muitos blogs que as pessoas faziam. Mas de repente, esses canais começaram a desaparecer e os que não desapareceram começaram a não ser recomendados. Você coloca no Google exatamente o título do que você quer ver, mas você não consegue encontrar. Isso é uma censura da informação. Agora você tem que seguir o que é consenso. Nós falávamos que o alcance dos nossos canais, eu digo nossos porque tem várias pessoas que fazem um bom conteúdo aqui na internet, mas todos foram prejudicados. Alguns chegaram a deletar os vídeos porque perceberam o que estava acontecendo. E hoje, a dica do nosso querido irmão Fábio Santo, como ele mesmo reconhece, né, o nosso querido irmão aqui acompanha o nosso canal, e ele disse: bem o que você falou hoje. Pois é, e não é só hoje, Fábio, a gente já vai falar há anos disso aqui. Eu tenho vários vídeos no canal explicando essas mudanças e onde ela ia dar. E agora você vai entender melhor, de acordo com as matérias que estão na própria grande mídia. Vamos lá. Google atualiza seu buscador com recursos contra a desinformação. 12/8/2022, uma matéria muito recente. Sempre é preciso levantar uma bandeira do bem. Quem é que gosta de desinformação? Desinformação é igual ao falso testemunho, que até a própria Bíblia condena. Você não pode levantar falso testemunho contra o seu irmão. Desinformação, ela engloba não só a pessoa, o indivíduo, mas tudo que acontece. Então ninguém gosta de desinformação. Agora a questão é, quem garante que o que está sendo dito é desinformação? Assuntos controversos. Por que controverso? Porque não segue o que a grande maioria diz? Sim, você vai ver agora que é exatamente isso. E a nossa história mostra que isso é um grande erro. E você vai entender melhor. Vamos lá. Nesta quinta-feira, dia 11, sempre você vê que é escolhido, né, uma data específica, 11, 13, né? Mas vamos lá, o Google anunciou um conjunto de melhorias para seu buscador. Olha como é que a mídia coloca, uma busca de melhoria, um conjunto de melhorias. Quem é que vai ser contra algo que fica melhor? Ninguém, né? Visando aprimorar a qualidade e a confiabilidade de seus resultados. Conforme a própria empresa detalha, a mudança mais relevante trata-se de avanços nos trechos em destaque, que oferece um resumo das informações mais importantes para a solicitação do usuário. Agora a função contará com o apoio do modelo Unificador Multitarefa, MUMI, um modelo de inteligência artificial IA, projetada para identificar a ideia de consenso entre diferentes fontes de informação. Vamos lá, ela é projetada, essa inteligência artificial é projetada para identificar a ideia de consenso entre diferentes fontes de informação. O que é que isso quer dizer, Davi? Para nós que é lá do povão. Bom, vamos lá. Isso quer dizer que se você está dando uma notícia, você está passando um pensamento que a maioria não concorda com você, e quando a gente fala de maioria, estamos falando de fonte de notícias confiáveis, ou seja, a grande mídia. Se a grande mídia está dizendo que é o oposto que você está dizendo, então você não entra nisso aqui, no consenso. Consenso é isso, quando a maioria está pensando de uma maneira. Então você vem com informação que vai ao contrário daquilo ali, que interpreta os fatos de outra maneira, então você não está dentro do consenso. Portanto, agora está aqui, abertamente para vocês, dizendo que a inteligência artificial não vai colocar o seu conteúdo, a sua informação, no buscador com facilidade. Vai ser muito mais difícil encontrar a sua versão desses fatos. Eu já tinha falado disso, né? Inclusive fizemos um vídeo falando da inteligência artificial, que o próprio engenheiro foi demitido por isso, né? Que ele começou a fazer os testes com ela, conversar com ela e não gostou das respostas. Ele disse: olha, isso é um perigo. O próprio Elon Musk, que é elogiado por tudo, mas quando ele fala contra a inteligência artificial, ele é criticado e ridicularizado. Mas ele tem falado, né? Ele que também faz parte disso, ele tem falado, alertado. É o papel que o próprio criador obriga que eles façam. Olha, você vai fazer, mas você primeiro vai ter que avisar. Então ele tem avisado, olha, isso de fato é perigoso. Mas isso é ignorado. O pessoal, às vezes, que instala um programa em computador, diz: não, mas eu sei como é que funciona. O cara sabe instalar programas em computador, mas ele acha que sabe como funciona uma inteligência artificial. Então realmente é complicado, né? A falta de humildade das pessoas leva a isso aqui. Na prática, a novidade investigará se as páginas relevantes, então eles vão dizer o que é relevante. Esse canal aqui não é relevante, então nem vai ser analisado. As que ainda forem relevantes, ainda assim tem que estar dentro do consenso. Preste atenção, meu irmão, que isso aqui mesmo era motivo para intervenção do governo, sim. O governo tem que entrar numa coisa dessa e dizer: não, assim vocês vão ser donos da informação. Porque é isso aqui, ó. A novidade investigará se as páginas relevantes
as que eles determinam que é relevante, sobre o tema possui dados com maior nível de concordância entre si e utilizará a avaliação para aprimorar o resultado oferecidos aos usuários e sua respectiva posição na listagem de endereços. Isso quer dizer, na prática, que mesmo que a página seja considerada relevante, mas ela está dizendo algo que não bate com a maioria, então, se tem ali 50 milhões de resultados, a sua vai parar lá para os 50 milhões. A posição que ela vai ficar é lá no rabo da gata. Será que alguém vai passar 400 mil páginas para chegar na sua? Não vai. Você está entendendo agora, meu irmão? Similarmente, o Google também reduziu a exibição de trechos em destaque nas páginas de resultado para perguntas sem resposta em 40%. Para melhor ilustrar, um exemplo. A empresa sugere o cenário de busca, quando Snoopy tirou a vida de Abraham Lincoln, né? Aqui uma fake news. Snoopy, né, o personagem, o desenho, não tirou a vida de Abraham Lincoln. Mas se você digitou isso, você ouviu que existe essa teoria, você está interessado em saber, né? Por exemplo, Senhores do Mundo, vamos colocar um exemplo aqui. Eles colocaram Snoopy porque é um absurdo, ninguém vai pesquisar isso aqui. Mas se fosse assim, ó, os donos do mundo tiraram a vida de Abraham Lincoln. Você quer ouvir a teoria desse cara? Embora toda a mídia diga que é mentira, que é teoria conspiratória, que simplesmente aconteceu, beleza? Beleza. Você quer ouvir a versão do cara? Não. Eles vão dizer a você, não. Isso é mentira e você não tem nem que ouvir. Nesse contexto, os trechos em destaque abririam a data e informações sobre o que realmente aconteceu, sobre quando tiraram a vida de Lincoln. Isso é eu que estou colocando, viu, família? Porque aqui está escrito assim: exibirá a data e informações sobre quando tiraram a vida de Lincoln. Um retorno não apropriado ao desejo do usuário. Preste atenção nisso, meu irmão. Pelo amor de Deus, pela fé que você tem no Criador, eu não usaria essas palavras se não fosse de extrema importância. Eles estão dizendo que, mesmo que você queira ver aquele conteúdo, digite certinho, olha, eu quero ver como os donos do mundo tiraram a vida de Abraham Lincoln. Eles sabem que você quer ver isso, mas vão exibir as informações que são consenso para você, mesmo sabendo que isso é contra a sua vontade. Eles vão colocar aqui um retorno não apropriado ao desejo, com as palavras deles, do usuário. Um retorno não apropriado ao desejo do usuário, contrariando o desejo do usuário. A desculpa disso é o quê? Combate à desinformação. Para aprimorar a validação de informações em seu buscador, o Google atualizou uma série de outros recursos. A função sobre este resultado, por exemplo, recebeu suporte para o português e outras 7 línguas, além de maior contexto para os dados apresentados, bastante parecida à estreia da função sobre esta página, que permite investigar mais informações sobre um site rapidamente. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Veja como é que essas coisas começaram devagarzinho. Vocês lembram que quando a gente fazia uma notícia, né, falando dos donos do mundo, aí aparecia a Wikipédia lá? Não, isso aí é uma teoria conspiratória, babá. Beleza, até aí a gente ficou calado. Depois a gente começou a perceber que esses temas perdiam alcance, não chegavam mais nas pessoas, não importando o engajamento que você gerava com ele, como a galera aceitou a informação, curtiu, comentou, interagiu com ela, já mudaram as regras. Olha, para quem fala o que a gente quer, tá valendo. Para quem não fala, vai ser prejudicado. Nós baixamos a cabeça, tá bem, pelo menos a gente ainda pode falar. Então quem muito se abaixa, a bunda aparece, meu irmão. Preste atenção nesse ditado velho que a gente fala aqui em Pernambuco. Quem muito se abaixa, a bunda aparece. É o que a gente tá vendo aqui. Quando você vê os absurdos que estão sendo propostos e você diz, eu não vou nem falar, você saiba que o que está aguardando você de fato, e a própria Bíblia é quem assegura isso, não sou eu, não sou ninguém para dizer isso, mas a Bíblia diz que o lago de fogo aguarda os covardes, os omissos, os medrosos. Aquelas pessoas que sentem uma inquietação no coração quando vê essas coisas, sabe que está errado. Mas, para não aborrecer, porque não é com ela, ela prefere não comprar a briga. Ela prefere deixar quieto. Então, para essas pessoas, a Bíblia tem o lugar reservado. Já para aquelas que se sentem indignadas, que tentam fazer sua parte, democraticamente, dentro da lei, essas, Deus disse o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, pois eles serão fartos. Então Deus abençoa as pessoas que têm sede de justiça. No outro contexto, buscando evitar a disseminação de informações falsas sobre eventos ainda em acontecimento, a Google implementou avisos nas páginas de resultado relacionadas. Agora, caso o buscador não esteja satisfeito com a qualidade das respostas oferecidas, ele irá sugerir que o usuário tente buscar novamente no futuro. Por fim, o Google também anunciou que está desenvolvendo um currículo de alfabetização informacional voltado para professores, através de uma parceria com a MediaWiz, do Point Institute for Media Studies, e com a PBS New World Student Report Laboratory. Vale ressaltar que a empresa já investiu pelo menos 75 milhões de dólares em projetos para reforçar a educação midiática e combater a desinformação. Então é isso aqui, né? A matéria já se encerra aqui. Agradecer ao nosso querido irmão Fábio Santo, mais uma vez.
E teve mais pessoas que mandou essa mesma matéria, agradecer a todos aqui, mas eu avisei que a gente ia chegar nesse ponto. Então agora se cumpre as informações que estão nos nossos outros vídeos. Os canais vão ficar em bolhas cada vez menores, até desaparecerem ou simplesmente as parcerias serem canceladas. Hoje, daqui pra frente, os que estão na plataforma, esse é o destino. Os que já conseguiram crescer, né, como nós, pegamos aí 600 mil inscritos, isso é o que vai acontecer. E com outros que estão tentando, Davi, eu também quero fazer um canal, também tenho informações para passar, você simplesmente não vai conseguir, meu irmão. Você vai fazer aí, mas o seu conteúdo não vai chegar a ninguém. Esse é o ponto que a gente chegou. A nossa própria história mostra que isso é um erro. Várias coisas na nossa história, grandes descobertas na humanidade, sempre foram recusadas no começo, foram ridicularizadas, foram tidas como ideias ruins, foram perseguidas mesmo e caçadas, e depois provou-se ser verdade. Depois de muitos anos, muitas vezes até tiraram a vida das pessoas que tiveram a coragem de enfrentar e ir pra cima. Hoje mesmo eu tava vendo no Face Lixo, tá tendo uma divulgação muito grande, né? Anticristianismo disfarçado de amor, que é falando sobre as bruxas. Olha, o cristianismo perseguiu, olha essas mulheres que foram aí para as fogueiras e etc, etc. Falando de todas as coisas que aconteceram. Tem sempre outro lado, tem sempre outro argumento para ser analisado. Mas esse outro argumento, quando você tenta falar, você é bloqueado no Face Lixo na mesma hora. Então só estão permitindo uma narrativa. E essa narrativa fica sendo divulgada, fica sendo entregue. Várias páginas que eu jamais seguiria ficam sendo recomendadas lá no Face Lixo o tempo todo. Isso está acontecendo em toda a internet. As pessoas agora vão achar que estão sendo informadas, mas na verdade elas estão sendo desinformadas, meus irmãos. O fim realmente está se aproximando, o fim da democracia. Lembra que a Bíblia preveu tudo isso? Ela disse que as pessoas vão procurar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não se resume apenas à Bíblia. Todo dia tem pessoas guiadas por Deus para passar informação, para te explicar o mundo que você vive. Todo dia tem pessoas com o dom de Deus. Todo dia tem pessoas guiadas ali pelo Criador. Mas você vai procurar essas pessoas, a Bíblia diz isso. Não é todas as Bíblias que vão desaparecer, mas pessoas que possam te explicar, que possam ajudar a abrir sua mente, essas não vão estar mais. Você vai procurar e não mais vai encontrar. Então você está vendo esse sistema sendo criado agora. Eu já falei para vocês que cada vez eu acredito mais que, quando se fala de anticristo, eu não vejo mais uma pessoa. Eu vejo um grande sistema. Talvez aí mais para frente, bem mais para frente, possa ser uma fusão de homem e máquina, beleza, né? Uma mente humana com máquinas, pode acontecer. Mas nesse momento, o que de fato está na nossa frente é um sistema totalmente anticristão e que detesta os valores cristãos. É isso que a gente está vendo. Enfim, meus irmãos, nem sei se esse vídeo vai passar, mas agradeço demais a tua presença aqui. Peço que, quanto é possível, você compartilhe. Ajude para que a informação chegue a mais pessoas. Eu falar e você simplesmente ouvir e acabar por aqui a informação, o trabalho não valeu de nada. É isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor abençoe cada um. E a gente volta às 5 por 5 e meia da tarde com mais um vídeo. Um abraço e fui.